A escolha certa de um pré-vestibular me coloca nas melhores universidades, os melhores professores, o melhor sistema didático. Se essa é a sua, essa é a oficina. Para mim, eu quero sempre o melhor. Bom, nosso papo aqui hoje, Miranda, é falar um pouquinho a respeito da epidemia aí que está causando um furor mundial. E já se percebeu que não é tão grave assim, apesar, evidente, de que as autoridades estarem em cima dessa epidemia para ver se o negócio realmente não fica pior. Bom, vamos lembrar que não é mais uma epidemia, né? Uma vez que epidemia é uma coisa que ocorre num determinado instante, atinge grande número de pessoas e praticamente não é esperado pelas autoridades locais. Essa daí já deixou de ser epidemia porque surgiu no México, realmente, né? Captou muitas pessoas simultaneamente, mas se espalhou para os Estados Unidos, para a América Central, para a América do Sul, Europa, Ásia, portanto já passou a ser uma pandemia, né? O que a gente entende aí por pandemia? Quando uma determinada doença atinge mais de 2 continentes, pelo menos. E é o que aconteceu aí no caso. Igual a AIDS, igual a tuberculose e outras infecções aí que atacam o homem. O maior problema dessa epidemia é tentar segurar esse vírus para que ele não se espalhe facilmente, como aconteceu em algumas outras epidemias. O professor Miranda vai falar um pouquinho mais sobre outras epidemias que ocorreram aí no mundo. Legal, então pegando o que o professor Sérgio falou, né, vamos pegar um gancho histórico. É legal lembrar que, da mesma forma que hoje, toda epidemia costuma causar um furor, costuma causar um pânico generalizado. E ao longo da nossa história, a gente vai ter sérios problemas envolvendo morte de pessoas por causa dessas epidemias. Se a gente pegar no passado, no século XIV a gente tem uma grande epidemia já que causou um pânico tremendo, né? Lembrem-se que por causa dos navios mercantes que vinham trazendo as especiarias de Constantinopla até a região da Itália, acabou vindo da China a peste negra. E a peste negra, ao se espalhar pela Europa, provocou a morte de quase 1/3 da população europeia. E como a doença se transmitia de forma muito rápida, né, por causa do rato, do vetor, e não havia nenhum método de combate eficiente, a epidemia acabou se espalhando por toda a Europa, matando muita gente. O detalhe que vale lembrar é que durante boa parte da Idade Média o conceito de higiene não existe, né? A higiene na Idade Média não é presente. Então até eles perceberem que o rato era o causador da doença, era quem trazia a doença até as casas, você vai ter um buraco aí, você vai ter um gap que vai permitir que essa doença se espalhe rapidamente. E é legal lembrar também que nessa época, Sérgio, muitas vezes eles misturam uma questão biológica, como é uma epidemia, com uma questão religiosa, né? É legal lembrar que os judeus foram as grandes vítimas também da epidemia, não por terem sido atacados por ela, mas por serem responsabilizados por ela. É muito comum na Idade Média uma aldeia inteira se jogar contra um grupo judaico, contra uma comunidade judaica, para matá-los, imaginando que isso poderia aplacar uma ira divina. Então sempre se tem essa correlação aí entre uma causa biológica com uma causa religiosa da população da época. E ao longo da história vão ser várias epidemias, né? A mais próxima de nós, a mais recente, foi logo na época da Primeira Guerra Mundial, quando surgiu um surto de gripe espanhola. A gripe espanhola também provocou milhares de mortes, se espalhou, aproveitando-se do contexto da guerra também, da desestruturação das cidades, dos problemas relacionados à guerra. E essa gripe também gerou um pânico tremendo na época. No Brasil a gente deve lembrar que morre um presidente afetado, né, atacado pela gripe espanhola. E além disso, é um momento que no Brasil começa a se discutir de forma mais presente, mais séria, a questão da saúde pública. Aí começa a surgir nas faculdades brasileiras, no meio acadêmico brasileiro, uma discussão séria sobre como sanear cidades, como tentar evitar epidemias e problemas relacionados a doenças. É legal lembrar que nessa mesma época a gente teve a reforma sanitarista do Rio de Janeiro, a gente tem o Oswaldo Cruz iniciando um processo também de combate a algumas doenças, como a varíola e a febre amarela, e nesse contexto da época, a gripe espanhola, como uma epidemia, também contribuiu no Brasil para as autoridades começarem a dar mais atenção para a necessidade de se melhorar a saúde pública brasileira, ainda que a gente tenha um problema sério nesse sentido ainda hoje, né, Sérgio? Bacana que ele colocou, é que a China de novo, né? A China na gripe aviária há só 4, 5 anos atrás, a China há 600 anos atrás. Por que tudo isso? Aquele agrupamento imenso de pessoas
favorecendo muito, né, a disseminação dessas doenças aí. Além disso, né, todo um problema de higiene, de saúde, onde as pessoas, milhões que têm que ser alimentados ao mesmo tempo, criações de aves, suínos, bovinos, entre outros, de uma forma não controlada, favorece todo esse processo. E aí a gente pode até ligar com a globalização também, né, Sérgio? Opa! Porque a partir do momento que você passa a ter um trânsito maior de pessoas, óbvio que a epidemia se torna muito mais rápida de disseminação. Né? Dos navios para os aviões, né? Então a coisa amanhece em Nova York e termina à tarde aqui em Campinas e coisas do tipo. E é uma ponte legal também, porque lembrando que no século XIV foram os navios que acabaram trazendo de Constantinopla para a Europa. Hoje realmente são os aviões, são os novos meios de comunicação que surgiram. Né? É, muito fácil. Bom, ainda sobre um pouco dessa gripe aviária, o que era temido aconteceu, mas não, pelo menos até agora, na escala que eles estavam temendo. Qual era a escala? Em que essa doença passasse do homem para homem. Aconteceu. Ora, é muito simples entender isso quando se trata de vírus. Como assim muito simples? Vírus se reproduz numa escala exponencial absurda. E nós temos um processo muito simples, né? Darwin coloca isso, que é a variabilidade. Ele só não explicava a origem da variabilidade, mas ele já colocava que a variabilidade dentro de todos os seres, os vírus participam disso. Em um único dia, certos vírus conseguem produzir milhares de si mesmos. Algumas cópias naturalmente erradas ou recombinadas entre gripe aviária, gripe suína e gripe humana favoreceu todo esse processo. A sorte é que esse vírus ainda não é muito virulento como o vírus do início do século passado. Porque se fosse igual aquele vírus, imagina, né? A transmissão era muito mais lenta, a comunicação entre os continentes era muito mais difícil e morreram, né, pessoas aí aos milhares, inclusive na região de Campinas. Se fosse hoje, né, certamente o processo seria muito pior. Então o vírus realmente é uma variabilidade que vem a partir de recombinação de vírus desses três grupos, homem, porcos e aves. Aliás, homens, porcos e aves é a coisa que se junta muito bem na China, né, que é a base da alimentação deles, aves e porcos. E mais o processo de mutação. E aí não tem como controlar isso. A única forma de controlar é isolar esse pessoal e torcer realmente para que o vírus não se torne mais virulento do que foi na gripe espanhola. Porque se ele se tornar mais virulento, aí o negócio vai ser bravo. Moçada, valeu. Essa é mais uma dica. Estamos com vocês aí nessa preparação para o vestibular. Bom, foi muito gostoso o papo com o Rodrigo. Espero que vocês liguem um pouco a história com a biologia e que nos seus vestibulares vocês se deem muito bem com essa história, porque certamente, né, Rodrigo, isso vai aparecer. Com certeza.